Boa noite, Kátia, tudo bem? Boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando. Oi, Kelly, boa noite, tudo bem, né? Guardando o erro você entrar aí. Oi, Emerson, você está assistindo? Não estou te vendo, não. Boa noite, Maria Priscila. Oi, Aldeneide. O Emerson, não estou achando ele, viu, Emerson? Deixa eu ver se eu acho o Emerson aqui. Pessoal, a gente está. Eu e o Emerson tá brigando aqui, não a gente tá achando não. Agora que ele chegou, agora achei ele. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo direitinho? Oi, Adir, Oi, tudo bem, tudo né? bem? Joia. Eu tava tendo um erro de comunicação aqui, né? Como que é? Estávamos tendo um erro de comunicação. Eu entrei no meu, não achei o da casa, não estava aparecendo para mim. Aí eu pensei Não, não assim, tem ah, ele deve problema ter não. entrado errado. Não, Boa tudo noite. bem. Vamos faz a oração para nós, por favor, Passa. tá? Então, nós já estamos com uns 2 minutinhos de atraso, né? Mas nós vamos dar início a mais uma live. Hoje nós estamos substituindo a Neuza no estudo do atendimento espiritual e vamos iniciar com uma oração, pedindo a Deus a proteção, o amparo a todos nós, pedindo que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, nos instruir nessa caminhada, nessa vida que nos traz tanto conhecimento, tanta oportunidade de crescimento. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Muito bem, tá ouvindo bem, Adir? Estou te ouvindo bem. Ah, que bom. Qualquer coisa, pessoal, pode ir falando. Comentem, por favor, tá? Então, como a Adir já disse, nós estamos dando continuidade aos estudos. É, Espero que todos possam aproveitar e, principalmente, se sentir acolhido, porque uma das principais coisas que eu vejo na quarta-feira é justamente essa questão da fraternidade, essa questão de se sentir bem, de se sentir acolhido, de se sentir amado, deixar um pouco as dificuldades do dia a dia para trás, de lado, né, Adir? Uhum. E trabalhar um pouco a espiritualidade. Eu vou abrir o livro aqui, é o livro Vinha de Luz. É, então, como de costume, aqueles que já têm, gostam de separar água, separa a água, deixa uma garrafa, e os bons espíritos possam depositar na água aquilo que nós estamos precisando nesse momento.
A leitura é a 71. Deixa eu ver o título aqui, Adriano. Em nosso trabalho. Uai, Adir, é o nosso trabalho. Muitas vezes a gente não tem tempinho para trabalhar, para conversar no trabalho, agora Pois é, teremos um tempo. falar Então de vamos lá. trabalho. Em nosso trabalho. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Está lá em Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Então deixa eu ler de novo. Em toda casa, porque toda casa é edificada por alguém. Um afirmativo. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Nós sabemos que Deus é nosso Criador, nosso Pai, Criador de tudo que existe. E, segundo a Gênesis, o Verbo seria a vontade dos espíritos criados por Deus. E as realizações materiais, elas são executadas pelos benfeitores, pelo pensamento e ação de nós que somos filhos de Deus. Mas Deus é o Criador de tudo. Quer fazer algum comentário, Adiano? Só lembrar, né, que, como está falando, porque toda casa é edificada por alguém. Lembrar que nós que temos o compromisso de fazer o nosso destino. A gente tem um livre-arbítrio, mas também a gente tem o compromisso de fazer a nossa vida. Né? Se a gente quer construir uma casa, nós que temos que nos esforçar. E muitas vezes a gente fica esperando que as outras pessoas, ou que os benfeitores espirituais, que Jesus, que Deus nos dê as coisas, né? A gente às vezes pede muito, mas a gente esquece o nosso dever, né? Que é o nosso dever de edificar a nossa própria casa. É só isso que eu queria comentar por enquanto. Não, mas foi muito bem comentado. Realmente. Então vamos lá. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. Então já está bem em cima da sua colocação, porque nós temos a responsabilidade de edificar a nossa felicidade. O propósito de estarmos vivos é de alcançar essa edificação, de alcançar esse equilíbrio e conseguir viver daquela forma como Jesus ele demonstrou quando estava aqui. Porque a vida não foi fácil para Jesus, principalmente pelo trabalho, principalmente pela missão que ele tinha. Numa época que ainda nós espíritos, com muita dificuldade, ainda não tínhamos condições de entender todo aquele ensinamento que ele trazia para a gente. E Jesus, ele vivencia, ele vive, ele demonstra sem revolta que mesmo com essas dificuldades todas, existe a felicidade. Por mais que ele foi humilhado, crucificado, em nenhum momento, ou existe algumas colocações, mas a gente percebe que não há revolta, não há raiva, e mesmo com as dificuldades existe uma vida digna, uma vida superior.
Então, essa questão de trabalhar para construir essa felicidade é vivendo. É vivendo, e nós temos muitas colocações sobre estudo do Evangelho. Boa noite, Alba. Bem-vinda. A Dir pode ir cumprimentando o pessoal, que eu estou lendo aqui. Adriana também entrando. Adriana, sim. As pessoas que eu não conheço, aí às vezes o nome fica diferente. A arte da cozinha é a Aldeneide? É, isso. Uhum. É o Denise. Muito bem. Bem-vinda, Aldeneide. Boa noite. Eu perdi o que eu estava falando, Nadia. Mas tudo bem, vamos. Eu acho que também a gente pode começar a falar sobre o segundo parágrafo aí, né? Falar já o próximo é do arquiteto divino. Às vezes Uhum. vai fazer que a gente entenda um pouquinho melhor sobre a leitura. Ok, então vamos lá. Oi, Leneide. Tudo bem? O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. E é isso nós percebemos muito no nosso pensamento. Porque às vezes a gente está rodeado de tudo de bom e a gente não consegue desvincular dos pensamentos. Então a gente está num dia de sol, que não tem dificuldade, a chuva é ótima, mas quando está chovendo, quando você tem que sair de casa, existe, tem que colocar um guarda-chuva para se proteger. Então, está um dia de sol, tem alimento, tem casa, tem tudo que é necessário fisicamente, mas a cabeça está preocupada com alguma situação. E muitas vezes essa situação ela é criada por nós mesmos. Que é verdadeiramente fazer uma tempestade num copo d'água. E às vezes a gente fica Então, desejando muitas coisas, né? Desculpa, Williams, te não, pode cortando. falar, Diana. Às vezes a gente fica desejando muitos bens materiais, né? Mas é igual, às vezes eu já vi gente falando assim, ah, se eu ganhasse uma loteria, eu ia dar tanto para a igreja, dar tanto para os asilos, ou ajudar mais as obras sociais, ajudar as pessoas, né? E, e a gente às vezes vê também, ah, tem que pagar dízimo para Deus, ou tem que ajudar a igreja, tem que fazer isso. Ah, mas tudo aquilo é de Deus. A gente não precisa tentar fazer troca com Deus, né? A gente não precisa querer negociar com Deus, porque tudo é dele. Nada que existe aqui é nosso. É só emprestado, né? Deus nos empresta os bens materiais, nos empresta a oportunidade, empresta o corpo para a gente poder se manifestar aqui nesse planeta e nos empresta, às vezes, a oportunidade de ter um dinheiro, ter a riqueza, para, às vezes, a gente fazer o bem melhor para todos nós, né? Para toda a Terra, toda a população. E a gente não entende isso, né? A gente fica, às vezes, querendo até negociar com Deus. Até parece que Deus precisa de algo nosso. Deus Olá. não precisa de nada de nós, né? É, A Neuza a entrando aí Diana, também, a Neuza. foi a Neuza que entrou. Que bom. Bem-vinda, Neuza. Boa Nós noite. estamos falando hoje sobre o nosso trabalho e os dois primeiros parágrafos ficou bem claro que, vou ler até um trechinho novamente, cada espírito ele constrói a habitação que lhe é própria. Então, como o próprio Adir estava comentando, sobre os nossos desejos, mas nós estamos aqui para construir a nossa habitação, para, através do nosso trabalho, edificarmos o nosso espírito, conseguir ser feliz, independente da situação, assim como Jesus vivenciou aqui conosco. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade.
fica muito claro o nosso trabalho de transformar os vícios, e quando eu coloco o vício, não são apenas esses fáceis de compreender, mas gula, os 7 pecados capitais, a ira, a preguiça, desculpa, gente, e transformar todos esses vícios, egoísmo, orgulho, em virtudes, em paciência. Quando a gente pega o egoísmo quer tudo para si. E transformar esse vício em virtude é deixar de ser egoísta e passar a ser caridoso. Esse é o trabalho de edificação. Isso é construir a casa. Esse é o nosso trabalho. Quer colocar alguma coisa, Adir? Isso é andar conforme Jesus nos ensinou, né? É praticar o que Jesus nos ensina no seu Evangelho, né? Que a gente andar dessa forma, de construir para nós e para o bem de toda a humanidade. Quem pensa só em si, né, é uma pessoa egoísta, ela está fora da justiça divina. Ela está fora do que Deus quer para nós. Então, se a gente fala que Deus é amor e que Jesus veio só ensinar o amor para todos nós, e se nós falamos que seguimos Jesus e não amamos as pessoas e não fazemos o melhor para todo mundo, a gente está fora das leis divinas. Então, assim, se a gente quer realmente ter uma oportunidade de seguir realmente Jesus, a gente vai ter. Só que a gente precisa fazer por onde? E muitas vezes a gente vai fazer tudo de bom para as pessoas. E nós não seremos lembrados por isso. Ou nós não seremos aceitos por isso também. Da mesma forma que Jesus fez, né? Jesus veio cá, ensinou o amor, fez o amor, curou as pessoas, ajudou, e eles foram lá e crucificaram. E se Jesus, sendo o Espírito superior que era, fizeram isso com ele, né? O que eles podem fazer conosco? Claro que às vezes não vai acontecer da mesma forma, não é necessário mais acontecer da mesma forma. E também nós não temos o mesmo poder de Jesus para irritar tantas as pessoas. Né? Nós estamos iguais aqui entre nós, homens e humanidade. Então nós não vamos causar a mesma revolta entre o restante da população, igual Jesus causou, porque ele estava mostrando uma coisa tão diferente que as pessoas não conseguiam entender, né? E acharam melhor crucificá-lo do que tentar seguir o que ele falava. Seguindo as colocações que foram feitas nos estudos. Oi, Tida, tudo bem? Boa noite. Anteriores, onde falávamos sobre ponto de vista, quando nós temos um ponto de vista parcial, Sônia, boa noite, bem-vinda. Quando a gente tem um ponto de vista parcial, a gente consegue perceber muito pouco. Então, quando a gente olha apenas a nossa encarnação corrente, às vezes a gente fica assustado, principalmente com os momentos recentes, mas quando a gente pega uma obra para ler igual A Caminho da Luz, ou o mesmo Esses Lados de Capela, você pega um ponto de vista mais abrangente, muda totalmente a nossa visão, porque a gente percebe que Jesus vem trabalhando na Terra há milhões de anos.
milhões, 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 acompanhando aqueles, desde do reino mineral, reino vegetal, animal, depois na transformação dos animais para espíritos, né, que animal a gente compreende como um princípio inteligente, e aí esses espíritos começando a encarnar em corpos praticamente muito semelhantes aos macacos, mas existe uma diferença grande. E assim, isso aí são milhões, milhões, milhões de anos. E quando a gente Calcula. pega a parábola do trabalhador da última hora, chegando no que você estava falando, hoje nós praticamente não temos luta religiosa igual Jesus enfrentou na época que tinha. Sim. Porque hoje nós podemos seguir uma religião, a gente pode escolher. Às vezes tem preconceito na família, mas isso acontece de uma forma muito mais tranquila. Então, Sim. cabe mesmo essa questão de trabalhar o nosso íntimo, resolver as nossas questões para a gente aprender a conviver em sociedade, aprender a amar o próximo e aprender a caridade. Verdadeiramente. Vou dar continuidade aqui, Adia. Tá. A natureza material, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino, e em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. Aqui está colocando que materialmente existe uma riqueza imensurável. E que em todo lugar onde exista alguém, vai ter essa vontade criadora, essa vontade de construção. De nós que somos os herdeiros de Deus. Aí cabe a gente ter esse discernimento em saber usar essas questões naturais, essas riquezas, de forma justa. Novamente a gente esbarra na questão do trabalho edificante. Porque usar a riqueza de uma forma digna, de uma forma a alavancar a vida material, porque nós necessitamos de ter os patrões. Nós necessitamos, porque muitas vezes aqui é uma escola, a Terra, mas é igual a hora do recreio. Que todas as turmas se misturam. Então tem pessoas que elas, nesse momento de evolução delas, elas não conseguem gerenciar bem essa riqueza de forma a proporcionar um engrandecimento social geral. Isso é o mais comum que acontece. Muitas vezes a pessoa tem as coisas e fica doente pelo poder e não consegue distribuir essa riqueza de uma forma saudável. Não consegue deixar que o próprio egoísmo consiga partilhar. Porque tem se falado muito em evangelho da questão da riqueza ser uma prova difícil, justamente porque muitos de nós nos perdemos no egoísmo e não consegue distribuir de forma legal. E quando fala distribuir, não quer dizer que tem que dar o dinheiro à pessoa, né? Dar a oportunidade de um trabalho, né? Você empregar alguém, é, fazer com que a pessoa ganhe o dinheiro com o seu próprio esforço, o seu próprio trabalho, né? Então não quer dizer que se eu tenho dinheiro, eu preciso dar o dinheiro para quem não tem. Eu posso dar um emprego, posso oferecer a oportunidade de ele conseguir o dinheiro, que é muito mais justo e mais honesto, né? Porque a pessoa vai ficar feliz, porque ela conseguiu receber o seu salário com seu esforço. Com certeza. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Essas leis, elas são imutáveis,
e são as leis que regem o universo. Quando você citou, quando a pessoa vive de uma forma egoísta, não é que quer dizer que ele está excluído das leis, mas quer dizer que ele não está seguindo uma lei, e isso causa um reflexo. E um Isso sofrimento. causa um sofrimento. Boa noite, Helena, bem-vinda. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. Foi o que nós citamos com relação ao trabalho, porque as coisas para acontecerem materialmente, ela precisa dos espíritos que aqui estão encarnados. E por mais que nós recebemos as inspirações o tempo todo dos amigos espirituais, da espiritualidade, sempre depende de quem está aqui encarnado tomar a decisão e fazer. É compreensível, portanto, que empenhamos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Então, existe, e aí eu volto a lembrar, na responsabilidade de agir de forma adequada com as coisas que nós temos. Que seja material, que sejam até mesmo de virtude. Porque não ficar guardando os talentos e trabalhar. Às vezes a gente fica com receio em fazer algo, é uma boa ter em mente essa questão de que nós devemos, através do nosso trabalho, fazer algo de útil, fazer algo de bem. Trabalhar essa espiritualidade, trabalhar a edificação da nossa casa espiritual. Quer fazer alguma colocação, Adir? É o que ele fala no final desse parágrafo, que responderemos pela nossa atuação pessoal. É o que Jesus já fala, né? Que nós colheremos aquilo que nós plantamos. Então, aí já fica bem dentro do que ele está falando aqui, né? Então, se nós plantamos uva, iremos colher uva. Se plantamos espinho, iremos colher espinhos. Se seguimos as leis de Deus, nós colhemos uma vida mais tranquila. Se por acaso estamos violando alguma dessas leis, a gente tem as consequências dessas violações e a gente colhe momentos considerados ruins. Isso. Uhum. Então, colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação. No círculo do serviço, mas sem paixões destruidoras, que nos amarremos às ilhas do isolacionismo. Você conhece essa palavra, Adir? Não. Isolacionismo. Eu vou pesquisar aqui. Se quiser comentar o parágrafo, ele vem falando realmente o que a gente já está comentando antes. O que ele fala aqui, da questão que a gente colaborar no bem, né, com entusiasmo, e sem as nossas paixões destruidoras, porque às vezes a gente fica todo entusiasmado, a gente quer colaborar, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente coloca o nosso personalismo, a gente quer fazer as coisas, mas do nosso jeito. E às vezes tem um jeito de ser feito aquilo. É igual quando a gente vê muito, vamos dizer, a gente está lá na casa espírita, aí chega uma pessoa nova, ela chega com novas ideias, novas jeitos de fazer as coisas. Por um lado é bom, mas tem certas coisas que as pessoas que estavam ali já fez tantas vezes, já fez da forma errada. E a pessoa fica tentando impor o seu jeito. E às vezes as pessoas que já estão, não pode ser desse jeito, tem que ser do jeito que já é. Por quê? Porque às vezes já cometeu o erro que a pessoa cometeu, já sabe que pode dar, que fim pode dar, agir de uma forma diferente. Isso não é só numa casa espírita. Eu falo também, vamos dizer assim, no trabalho, né? No trabalho, tem as regras.
E antes de você infringir as regras, você tem que perguntar se pode ser feito daquela forma, não pode, por que está sendo feito daquela forma, né? A gente tem que chegar com um respeito, não em todo lugar, em todo lugar que a gente for. A gente vai na casa de uma pessoa, a gente vai respeitar o jeito dela fazer as coisas. Da mesma forma que a gente dá na nossa casa, se alguém chega e quer fazer alguma coisa, ela ela vai perguntar, ela vai fazer, posso fazer isso? Não vai nos desrespeitar. Uhum. Então eu entendo esse A, parágrafo mais ou menos dessa forma. uhum. A Aldenete respondeu, e a Tila também, realmente vem de isolado, né? Então, eu costumo falar, Adi, o seguinte, que às vezes está difícil, né? E a gente vivencia, não são só momentos alegres, a gente vivencia momentos tristes, momentos de desconforto, só que nós estamos trabalhando para nós mesmos. Nós estamos trabalhando na nossa edificação espiritual. Isso muda Sim. tudo. Então, assim, quando você mora numa casa pagando aluguel a vida toda, e depois, quando você sai, aqui é a casa, né? Você não tem nada naquela casa, porque aqui a casa não é sua. Não é o nosso caso. Nós trabalhamos para a gente. Então, se está difícil, a gente tem que olhar se tem algo que a gente está fazendo que está trazendo esse sofrimento, mas ter a certeza de que todos esses momentos eles vão servir para o nosso agradecimento, que os principais beneficiados somos nós mesmos. E aqui, então, falou no parágrafo para colaboremos no bem com entusiasmo, justamente por isso, porque nós está trabalhando para a gente mesmo, com entusiasmo de quem reconhece a utilidade própria. E quando cita aqui essas paixões destruidoras, ou mesmo se isolar, cai justamente na questão de não ter a percepção desse trabalho. Boa Boa noite, noite, Sara, Sara. Patrícia e também a Micheline, loja Micheline, Lorena. querida, E também teve querida irmã outra, a Micheline. Jacira, tá ali também. Uhum. Tudo bem, boa noite a todos que estão entrando. Então, apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Então, é sempre adequado fazer aquela reflexão de como que eu estou me comportando. Santo Agostinho nos convida a fazer essa reflexão para ver se Uhum. eu fiz algo que, Micheline, eu fiz algo que está contra as coisas que Jesus ensinou, né? Tem algum comportamento meu que não está legal, porque pedindo esse direcionamento para que a gente faça as coisas de acordo com os propósitos divinos. Né? Não esquecendo que é o propósito divino para nós, que é o título dessa nossa reflexão de hoje, né? Trabalho, né? E nosso trabalho, né? Em nosso E trabalho eu, de edificação. edificação. Uhum. Pode Eu falar, só Deus, você lembrando, fazer algum comentário. é, quando falo trabalho, eu sempre lembro se eu não me engano, está no livro dos Espíritos, né? Que pergunta o que é trabalho. E os Espíritos respondem, né, que é é, toda, fugiu a palavra. Ocupação útil. Toda ocupação útil, isso. Toda É ocupação útil. quase isso. Nós estamos trabalhando agora, né? Nós estamos fazendo algo de útil para a nossa vida. Então, assim, Sim. às vezes as pessoas que estão assistindo, às vezes não podem estar aproveitando muito do nosso que nós estamos falando, mas para nós está trazendo algum entendimento ao ler essa leitura, trazendo alguma instrução,
ou para quem está escutando também, é uma ocupação útil. Está sendo útil para alguém, está sendo útil para nós. Então é um trabalho. Quando a gente fala lá na Casa Espírita que a gente vai fazer um trabalho, na verdade é esse tipo de trabalho, né? É um estudo, é um conhecimento. Porque hoje em dia a gente lembra que muitas das vezes as pessoas entendem, que às vezes não conhecem realmente o Espiritismo, entendem que o trabalho é fazer uma macumba. E para nós não, né? Nós falamos tanto de trabalho na Casa Espírita, para nós trabalho é de caridade, de ajudar o próximo, Uhum, de ajudar os espíritos encarnados que às vezes nos procuram lá na Casa Espírita, reunião mediúnica, né? E principalmente a nós. Quando nós ajudamos os outros, nós acabamos nos ajudando. com certeza. E aí entra essa questão, né, de diariamente apresentamos nosso trabalho ao Senhor diariamente. Porque num simples boa noite, num simples sorriso, num simples olhar, num simples momento de atenção, é, isso estreita os nossos laços de afinidade com as pessoas. E nesses momentos a gente não está podendo de estar perto, e a gente começa a sentir essa falta desse contato. Contato. Então, então que seja fazer uma ligação de WhatsApp. Hoje em dia está muito fácil de um olhar nos olhos do outro, né? E É, de chamar de poder vídeo, né? matar a saudade, E que isso é muito bacana. Né? Isso gera um momento de alegria que são assim, que afetam, né, ao nosso redor. É uma vibração muito gostosa. Sim. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos e erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. A, a encarnação, ela é uma ferramenta de tão grande perfeição, porque ela pega um ser que está em um momento espiritual, num campo mental, e consegue, durante a encarnação, tirar esse espírito que muitas vezes está em dificuldade, não consegue progredir, está enraizado em algo ruim, e enquanto ele está encarnado aqui, ele tem que se alimentar, ele tem que trabalhar, né, que seja questões profissionais mesmo, mas isso, de certa forma, tira ele momentaneamente daquele ciclo mental que ele está, de forma que ele consiga mudar. Aí a gente pode pegar também a questão da medicação, que muitas vezes nós temos os nossos companheiros que necessitam de tomar medicação porque eles estão em um momento onde o campo mental, o pensamento, eles ainda têm dificuldade, né, em estar vivendo uma vida feliz. E aí, quando entra a medicação, isso proporciona que a pessoa meio que desliga um pouquinho daquele, daqueles problemas dele. É, eu não vou entrar no mérito das questões espirituais, porque muitas vezes a gente sabe que tem a influência, mas aí a pessoa ela consegue mudar um pouquinho do que ela está sentindo, e isso proporciona uma mudança que pode ser contínua. Então a pessoa está no momento espiritual, ela vem, encarna e vive aqui na Terra durante 80, 40, 60 anos, e quando retorna ao plano espiritual, esse momento, essa vivência aqui na Terra, ela proporciona para aquele ser uma mudança na forma como que ela vê as coisas, no campo mental. Porque espíritos, nós somos uma inteligência pensante. Não somos o corpo físico. Então, quando a gente
está fora do corpo, a gente fica só esse nosso instinto inteligente, esse nosso pensamento. E aí a gente consegue grandes mudanças com as nossas encarnações. E aqui a colocação de trabalhar, porque a gente trabalha esse campo mental é justamente com a colocação que a Michelin fez dessa reforma íntima, do relacionamento com as pessoas, da vivência, da percepção do outro, porque muitas vezes a gente tem dificuldade com outras pessoas que geralmente têm as mesmas dificuldades que a gente, e aí a gente tem implicação. Então, o grande objetivo, o grande trabalho é viver em fraternidade, é viver uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida em abundância, de forma que o exterior, os acontecimentos externos não atrapalham, não te tiram do sério, né? Porque você já tem essa construção mental, você já vive uma felicidade a qual comporta aqui na Terra. Vamos fazer o finalzinho aqui, que só falta um parágrafo. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. É a lei do trabalho. Sim. Quer fazer alguma colocação aqui, Adia? Só lembrar mesmo que eu falei lá no início, né? Que às vezes a gente fica pensando demais nos bens materiais, e a gente às vezes fica querendo até negociar com Deus para a gente conseguir mais bens, e só que a gente esquece que tudo que tem aqui na Terra pertence a Deus, não a nós. Então, se amanhã eu desencarnar, ou se hoje eu desencarnar, amanhã não amanhecer aqui mais nessa Terra, meu corpo vai ficar aqui, meu computador vai ficar aqui, meu celular vai ficar aqui, minha moto vai ficar aqui, minha casa vai ficar aqui. Não vou levar É nada. tudo um trecho. Não leva nada, assim. Claro que tudo que foi nos emprestado será também nos cobrado o que a gente fez de bom com ele. Então, se hoje eu tenho uma casa, se hoje eu tenho um carro, uma moto, um computador, um celular, ou dinheiro, será me cobrado o que eu fiz de bom com ele. Então, que a gente aproveite desses momentos, esses bens que a gente recebe emprestado de Deus, aproveite para fazer o maior bem possível a nós mesmos e às outras pessoas que nos cercam, né? Então, que a gente possa ser feliz com o que a gente tem, que a gente possa agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade que nós temos de ter, às vezes, uma casa, ter uma família, ter amigos, né? Ter um bom trabalho. Quantas pessoas, às vezes, não têm as condições de ter isso, né? Às vezes está vivendo, às vezes, numa miséria total. Então, que Deus possa abençoar todos nós por ter o que a gente tem, que seja o mais simples que for, mas a gente tem essa oportunidade de ter isso e que a gente faça o melhor. E acredito que quando a gente é grato a Deus por ter por tudo que a gente tem, Deus acaba nos emprestando mais. Aquele ditado, em quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quando às vezes a gente não agradece, a gente não agradece, a gente não se sente feliz pelo que a gente tem, acaba, mas se ele não está sendo feliz, não está sendo fiel, não tá aproveitando desse bem aqui, por que eu vou dar mais bem a ele? Né? Por que eu vou emprestar mais bem a essas pessoas? Ninguém investe um alto valor a uma pessoa se vê que ela não tem capacidade. Não estou dizendo que quem às vezes está na pobreza que não tem capacidade nenhuma. Às vezes também é uma prova, né? É uma expiação que a pessoa está vivendo aqui na Terra. Às vezes a pessoa precisa passar por aquilo para aprender a aproveitar cada centavo que tem na vida. Da mesma forma que às vezes a gente está passando a situação que nós estamos passando hoje, para a gente aprender a dar valor à saúde, dar valor na família, nas pessoas que estão à nossa volta e dar mais valor à vida. É tudo um aprendizado.
é toda uma forma de crescimento. Por mais que doa, por mais que seja difícil, não é difícil só para mim, é difícil para quem tem dinheiro, que também está passando por um momento complicado nessa pandemia, que também tem a possibilidade de perder tudo. Mas se eu não tenho um dinheiro, não uma conta bancária cheia, não tenho uma empresa para administrar, se eu perder o meu emprego, eu perco o meu salário. Agora, quem tem uma empresa de milhões, se a empresa fechar, ele vai perder milhões. Então, a responsabilidade, a dificuldade para ele é muito maior. Assim, às vezes, o medo dele perder tudo é muito maior do que quem, às vezes, não tem nada. É. A E pressão é bem muitas grande. vezes, e muitas vezes essa pessoa, ela pode, nesse momento, perder o corpo físico, né, Deus? Sim, felizmente, E, né? sim, e isso está acontecendo com em massa, né, no momento. E são coisas que a única certeza que nós temos é que nós iremos partir. Aí quando e como é que tem essa nossa dificuldade ainda, e que nós devemos trabalhar. Então, vou só ler aqui o versículo novamente, porque hoje você colocou muito bem nessa questão que toda casa ela é edificada por alguém. E nosso trabalho é edificar nossa casa espiritual. Mas não possamos esquecer que quem edificou todas as coisas é Deus. Meu Deus. Então, E, tudo que nós temos aqui é um sim. empréstimo para que nós possamos trabalhar o nosso ser. Eu vou fazer a oração final. Você quer fazer alguma colocação, Adriano? Só mais uma coisa que eu lembrei, que a gente deve lembrar que nós somos os donos do dinheiro que nós temos, né? Que a gente devemos ser é, dono, não escravo do dinheiro. Uhum, Porque quando a gente com certeza. vira escravo, a gente faz tudo para conseguir. E a gente tem que lembrar que a gente não é o escravo do dinheiro. Se eu tiver o dinheiro, eu vou viver. Se eu não tiver o dinheiro, eu vou dar um jeito de viver também. Às vezes mais simplesmente, mas eu vou viver. Né? Pode fazer Uhum, oração, por favor? tá. Então eu vou fazer oração e logo após eu vou cantar uma música. E aí eu vou pedir para que a gente possa serenar o coração e permitir sentir dos nossos amigos espirituais um pouco de paz, sentir as vibrações de amor e que possamos ser acolhidos. Pai amado, de infinita bondade, eu agradeço imensamente pela nossa encarnação, pela oportunidade de vivenciar a matéria, de sentir e principalmente, Pai, a compreensão do que nós estamos fazendo aqui na Terra, a compreensão que nós somos seres espirituais e que nós estamos vivendo hoje no trabalho de engrandecimento, no trabalho de purificação, de aprendizado, de vivência. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão passando por dificuldades, abençoar a água, para que nós possamos receber a sua paz, receber a tranquilidade, receber força, para que nós possamos continuar com o nosso trabalho, continuar com a nossa edificação. Eu agradeço imensamente por tudo, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Vou aproveitar, Dia, vou só cantar uma música, para que a gente possa encerrar. Oh, oh, o barulho da pedra
ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estais no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar meu irmão. Uma boa noite a todos, agradeço. Boa E noite. iremos continuar na semana que vem. Estaremos juntos, se Deus quiser. E tenho nem palavras assim para expressar a gratidão e a alegria de poder estar aqui, né, Adriano? É muito bom, né? Muito obrigado pela participação. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Isso. Boa noite, pessoal. Fiquem todos com Deus. Na próxima semana nós estaremos aí. No sábado nós temos o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu e o Júlio fazemos a live do estudo do Evangelho às 20 horas. Quem quiser participar, sejam todos bem-vindos, tá bom? Boa noite, até mais. Até mais. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo direitinho? Oi, Adir. Oi, tudo bem, né? Tudo bem? Joia. Eu estava tendo um erro de comunicação aqui, né? Como que é? Estávamos tendo um erro de comunicação. Eu entrei no meu, não achei o da casa, não estava aparecendo para mim. Aí eu pensei Não, assim, não tem deve problema ter não. entrado errado. Não, Boa tudo noite. bem. Vamos faz a oração para nós, por favor. Passo. Tá? Então, nós já estamos com uns 2 minutinhos de atraso, né? Mas nós vamos dar início a mais uma live. Hoje nós estamos substituindo a Neuza no estudo do atendimento espiritual. E vamos iniciar com uma oração, pedindo a Deus a proteção, o amparo a todos nós, pedindo que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, nos instruir nessa caminhada, nessa vida que nos traz tanto conhecimento, tanta oportunidade de crescimento. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Tá ouvindo bem, Adir? Estou te ouvindo bem. Que bom. Qualquer coisa, pessoal, pode ir falando. Comentem, por favor, tá? Então, como a Adir já disse, nós estamos dando continuidade aos estudos. Espero que todos possam aproveitar e, principalmente, se sentir acolhido, porque uma das principais coisas que eu vejo na quarta-feira é justamente essa questão da fraternidade, essa questão de se sentir bem, de se sentir acolhido, de se sentir amado, deixar um pouco as dificuldades do dia a dia para trás, de lado, né, Adir? E trabalhar um pouco a espiritualidade. Eu vou abrir o livro aqui, é o livro Vinho de Luz. Então, como de costume, aqueles que já têm, gostam de separar água, separe a água, deixe uma garrafa, e os bons espíritos possam depositar na água aquilo que nós estamos precisando nesse momento. A leitura é a 71. Deixa eu ver o título aqui, Adriano. Em nosso trabalho. Uai, Adir, é o nosso trabalho. muitas vezes a gente não tem tempinho para trabalhar, para conversar no trabalho, agora Pois é. teremos um tempo. Pois é, falar Então de vamos lá. trabalho. Em nosso trabalho.
Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Está lá em Paulo, aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Então, deixa eu ler de novo. Em toda casa, porque toda casa é edificada por alguém. Um afirmativo. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Nós sabemos que Deus é nosso Criador, nosso Pai, Criador de tudo que existe. E, segundo a Gênesis, o verbo seria a vontade dos espíritos criados por Deus. E as realizações materiais, elas são executadas pelos benfeitores, pelo pensamento e ação de nós que somos filhos de Deus. Mas Deus é o Criador de tudo. Quer fazer algum comentário, Adiano? Só lembrar, né, que, como está falando, porque toda casa é edificada por alguém. Lembrar que nós que temos o compromisso de fazer o nosso destino. A gente tem um livre-arbítrio, mas também a gente tem o compromisso de fazer a nossa vida, né? Se a gente quer construir uma casa, nós que temos que nos esforçar. E muitas vezes a gente fica esperando que as outras pessoas, ou que os benfeitores espirituais, que Jesus, que Deus nos dê as coisas, né? A gente às vezes pede muito, mas a gente esquece do nosso dever, né? Que é o nosso dever de edificar a nossa própria casa. É só isso que eu queria comentar por enquanto. Não, mas foi muito bem comentado. Realmente. Então, vamos lá. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. Então já está bem em cima da sua colocação. Porque nós temos a responsabilidade de edificar a nossa felicidade. O propósito de estarmos vivos é de alcançar essa edificação, de alcançar esse equilíbrio e conseguir viver daquela forma como Jesus ele demonstrou quando estava aqui. Porque a vida não foi fácil para Jesus, principalmente pelo trabalho, principalmente pela missão que ele tinha. Numa época de que ainda nós espíritos com muita dificuldade ainda não tínhamos condições de entender todo aquele ensinamento que ele trazia para a gente. E Jesus, ele vivencia, ele vive, ele demonstra sem revolta que mesmo com essas dificuldades todas, existe a felicidade. Por mais que ele foi humilhado, crucificado, em nenhum momento, ou existe algumas colocações, mas a gente percebe que não há revolta, não há raiva, e mesmo com as dificuldades existe uma vida digna, uma vida superior. Então, essa questão de trabalhar para construir essa felicidade é vivendo. É vivendo, e nós temos muitas colocações sobre estudo do Evangelho. Boa noite, Alba. Bem-vinda. A Dir pode ir cumprimentando o pessoal. Eu estou lendo aqui. Adriana também entrando. Adriana, sim. As pessoas que eu não conheço, aí às vezes o nome fica diferente. Arte da cozinha é a Aldeneide.
É, isso. Uhum. É o Deneide. Muito bem. Bem-vinda, Deneide. Boa noite. Eu perdi o que eu estava falando, Nadia. Mas tudo bem, vamos. Tava com... Eu acho que também a gente pode começar a falar sobre o segundo parágrafo aí, né? Falar já o próximo é do arquiteto divino. Às vezes Uhum. vai fazer que a gente entenda um pouquinho melhor sobre a leitura. Ok, então vamos lá. Oi, Deneide. Tudo bem? O doador, o arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. E é isso nós percebemos muito no nosso pensamento. Porque às vezes a gente está rodeado de tudo de bom é, e a gente não consegue desvincular dos pensamentos. Então a gente está num dia de sol, que não tem dificuldade, a chuva é ótima, mas quando está chovendo, quando você tem que sair de casa, existe, né, tem que colocar um guarda-chuva para se proteger. É, então, está num dia de sol, tem alimento, tem casa, tem tudo que é necessário fisicamente, mas a cabeça está preocupada com alguma situação. E muitas vezes essa situação ela é criada por nós mesmos, que Sim. é verdadeiramente fazer uma tempestade num copo d'água. E às vezes a gente fica Então, desejando muitas coisas, né? Desculpa, Williams, te não, pode cortando. falar, Diana. Às vezes a gente fica desejando muitos bens materiais, né? Mas é igual às vezes eu já vi gente falando assim, ah, se eu ganhasse na loteria, eu ia dar tanto para a igreja, dar tanto para os asilos, ou ajudar mais as obras sociais, ajudar as pessoas, né? E, e a gente às vezes vê também, ah, tem que pagar dízimo para Deus, ou tem que ajudar a igreja, tem que fazer isso. Ah, mas tudo aquilo é de Deus. A gente não precisa tentar fazer troca com Deus, né? A gente não precisa querer negociar com Deus, porque tudo é dele. Nada que existe aqui é nosso, é só emprestado, né? Deus nos empresta os bens materiais, nos empresta a oportunidade, empresta o corpo para a gente poder se manifestar aqui nesse planeta e nos empresta, às vezes, a oportunidade de ter o dinheiro ou ter a riqueza, para, às vezes, a gente fazer o bem melhor para todos nós, né? Para toda a terra, toda a população. E a gente não entende isso, né? A gente fica, às vezes, querendo até negociar com Deus. Até parece que Deus precisa de algo nosso. Deus Olá. não precisa de nada de nós, né? É, A Neuza a entrando aí Di- também, a Neuza. foi a Neuza que entrou. Que bom. Bem-vinda, Neuza. Boa Nós estamos noite. falando hoje sobre o nosso trabalho e os dois primeiros parágrafos ficou bem claro que, vou ler até um trechinho novamente, cada espírito ele constrói a habitação que lhe é própria. Então, como o próprio Adir estava comentando, sobre os nossos desejos, mas nós estamos aqui para construir a nossa habitação, para, através do nosso trabalho, edificarmos o nosso espírito, conseguir ser feliz, independente da situação, assim como Jesus vivenciou aqui conosco. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. Fica muito claro no nosso trabalho de transformar os vícios, e quando eu coloco vício, não são apenas esses fáceis de compreender, mas gula, os 7 pecados capitais, a ira, a preguiça,
Desculpa, gente. E transformar todos esses vícios, egoísmo, orgulho, em virtudes, em paciência. Quando a gente pega o egoísmo quer tudo para si. E transformar esse vício em virtude é deixar de ser egoísta e passar a ser caridoso. Esse é o trabalho de edificação. Isso é construir a casa. Esse é o nosso trabalho. Quer colocar alguma coisa, Adir? Isso é andar conforme Jesus nos ensinou, né? É praticar o que Jesus nos ensina no seu Evangelho, né? Que a gente andar dessa forma, de construir para nós e para o bem de toda a humanidade. Quem pensa só em si, né, é uma pessoa egoísta, ela está fora da justiça divina. Ela está fora do que Deus quer para nós. Então, se a gente fala que Deus é amor e que Jesus veio só ensinar o amor para todos nós, e se nós falamos que seguimos Jesus e não amamos as pessoas e não fazemos o melhor para todo mundo, a gente está fora das leis divinas. Então, assim, se a gente quer realmente ter uma oportunidade de seguir realmente Jesus, a gente vai ter. Só que a gente precisa fazer por onde? E muitas vezes a gente vai fazer tudo de bom para as pessoas. E nós não seremos lembrados por isso. Ou nós não seremos aceitos por isso também. Da mesma forma que Jesus fez, né? Jesus veio cá, ensinou o amor, fez o amor, curou as pessoas, ajudou e eles foram lá e crucificaram. E se Jesus, sendo o Espírito superior que era, fizeram isso com ele, né? O que eles podem fazer conosco? Claro que às vezes não vai acontecer da mesma forma, não é necessário mais acontecer da mesma forma. E também nós não temos o mesmo poder de Jesus para irritar tantas as pessoas. Né? Nós estamos iguais aqui entre nós, homens e humanidade. Então nós não vamos causar a mesma revolta entre o restante da população, igual Jesus causou, porque ele estava mostrando uma coisa tão diferente que as pessoas não conseguiam entender, né? E acharam melhor crucificá-lo do que tentar seguir o que ele falava. Seguindo as colocações que foram feitas nos estudos. Oi, Tida, tudo bem? Boa noite. Anteriores, onde falávamos sobre ponto de vista, quando nós temos um ponto de vista parcial, Sônia, boa noite, bem-vinda. Quando a gente tem um ponto de vista parcial, a gente consegue perceber muito pouco. Então, quando a gente olha apenas a nossa encarnação corrente, às vezes a gente fica assustado, principalmente com os momentos recentes, mas quando a gente pega uma obra para ler igual A Caminho da Luz, ou o mesmo Esses Lados de Capela, você pega um ponto de vista mais abrangente, muda totalmente a nossa visão, porque a gente percebe que Jesus vem trabalhando na Terra há milhões de anos. Milhões, 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 milhões. Acompanhando desde do reino mineral, reino vegetal, animal, depois na transformação dos animais para espíritos, né, que animal a gente compreende como um princípio inteligente, e aí esses espíritos começando a encarnar em corpos praticamente muito semelhantes aos macacos, mas existe uma diferença grande,
E assim, isso aí são milhões, milhões, milhões de anos. E quando a gente Calcula. pega a parábola, do trabalhadores da última hora, chegando no que você estava falando, hoje nós praticamente não temos luta religiosa igual Jesus enfrentou Sim, na época que tinha. sim, Porque hoje nós podemos seguir uma religião, a gente pode escolher. Às vezes tem preconceito na família, mas isso acontece de uma forma muito mais tranquila. Então, sim. cabe mesmo essa questão de trabalhar o nosso íntimo, resolver as nossas questões para a gente aprender a conviver em sociedade, aprender a amar o próximo e aprender a caridade. Verdadeiramente. Vou dar continuidade aqui, Adia. Tá. A, a natureza material, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino, e em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. Aqui está colocando que materialmente existe uma riqueza imensurável. E que em todo lugar onde exista alguém, vai ter essa vontade criadora, essa vontade de construção. De nós que somos os herdeiros de Deus. Aí cabe a gente ter esse discernimento em saber usar essas questões naturais, essas riquezas, de forma justa. Novamente a gente esbarra na questão do trabalho edificante. Porque usar a riqueza de uma forma digna, de uma forma a alavancar a vida material, porque nós necessitamos de ter os patrões, nós necessitamos, porque muitas vezes aqui é uma escola, a terra, mas é igual a hora do recreio, que todas as turmas se misturam. Então tem pessoas que elas, nesse momento de evolução delas, elas não conseguem gerenciar bem essa riqueza de forma a proporcionar um engrandecimento social geral. Isso é o mais comum que acontece. Muitas vezes a pessoa tem as coisas e fica doente pelo poder e não consegue distribuir essa riqueza de uma forma saudável. Não consegue deixar que o próprio egoísmo consiga partilhar. Porque tem se falado muito em evangelho da questão da riqueza ser uma prova difícil, justamente porque muitos de nós nos perdemos no egoísmo e não consegue distribuir de forma Sim. legal E quando fala esse trabalho. distribuir, não quer dizer que tem que dar o dinheiro à pessoa, né? Dar a oportunidade de um trabalho, né? Você empregar alguém, é, fazer com que a pessoa ganhe o dinheiro com o seu próprio esforço, o seu próprio trabalho, né? Então não quer dizer que se eu tenho dinheiro, eu preciso dar o dinheiro para quem não tem. Eu posso dar o emprego, posso oferecer a oportunidade de conseguir o dinheiro, que é muito mais justo e mais honesto, né? Porque a pessoa vai ficar feliz, porque ela conseguiu receber o seu salário com seu esforço. Com certeza. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Essas leis, elas são imutáveis e são as leis que regem o universo. Quando você citou quando a pessoa vive de uma forma egoísta, não é que quer dizer que ele está excluso das leis, mas quer dizer que ele não está seguindo uma lei, e isso causa um reflexo, E um isso sofrimento. causa um sofrimento. Boa noite, Helena, bem-vinda. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências.
foi o que nós citamos com relação ao trabalho, porque as coisas para acontecerem materialmente, ela precisa dos espíritos que aqui estão encarnados. E por mais que nós recebemos as inspirações o tempo todo dos amigos espirituais, da espiritualidade, sempre depende de quem está aqui encarnado tomar a decisão e fazer. É compreensível, portanto, que empenhamos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Então, existe, e aí eu volto a lembrar, na responsabilidade de agir de forma adequada com as coisas que nós temos. Que seja material, que sejam até mesmo de virtude. Porque não ficar guardando os talentos e trabalhar. Às vezes a gente fica com receio em fazer algo, é uma boa ter em mente essa questão de que nós devemos, através do nosso trabalho, fazer algo de útil, fazer algo de bem. Trabalhar essa espiritualidade, trabalhar a edificação da nossa casa espiritual. Quer fazer alguma colocação, Adir? É o que ele fala no final desse parágrafo, que responderemos pela nossa atuação pessoal. É o que Jesus já fala, né? Que nós colheremos aquilo que nós plantamos. Então, aí já fica bem dentro do que ele está falando aqui, né? Então, se nós plantamos uva, iremos colher uva. Se plantamos espinho, iremos colher espinhos. Se seguimos as leis de Deus, nós colhemos uma vida mais tranquila. Se por acaso estamos violando alguma dessas leis, a gente tem as consequências dessas violações e a gente colhe momentos considerados ruins. Isso. Uhum. Então, colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação. No círculo do serviço, mas sem paixões destruidoras, que nos amarremos às ilhas do isolacionismo. Você conhece essa palavra, Adir? Não. Isolacionismo. Eu vou pesquisar aqui. Se quiser comentar o parágrafo, ele vem falando realmente o que a gente já está comentando antes. O que ele fala aqui, da questão que a gente colaborar no bem, né, com entusiasmo, e sem as nossas paixões destruidoras, porque às vezes a gente fica todo entusiasmado, a gente quer colaborar, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente coloca o nosso personalismo, a gente quer fazer as coisas, mas do nosso jeito. E às vezes tem um jeito de ser feito aquilo. É igual quando a gente vê muito, vamos dizer, a gente está lá na casa espírita, aí chega uma pessoa nova, ela chega com novas ideias, novas jeitos de fazer as coisas. Por um lado é bom, mas tem certas coisas que as pessoas que estavam ali já fez tantas vezes, já fez da forma errada. E a pessoa fica tentando impor o seu jeito. E às vezes as pessoas que já estão, não pode ser desse jeito, tem que ser do jeito que já é. Por quê? Porque às vezes já cometeu o erro que a pessoa cometeu, já sabe que pode dar, que fim pode dar, agir de uma forma diferente. Isso não é só numa casa espírita. Eu falo também, vamos dizer assim, no trabalho, né? No trabalho tem as regras. E antes de você infringir as regras, você tem que perguntar se pode ser feito daquela forma, não pode, por que está sendo feito daquela forma, né? A gente tem que chegar com um respeito. Não em todo lugar, em todo lugar que a gente for. A gente vai na casa de uma pessoa, a gente vai respeitar o jeito dela fazer as coisas. Da mesma forma que a gente dá na nossa casa, se alguém chega e quer fazer alguma coisa, ela vai perguntar, ela vai fazer, posso fazer isso? Não vai nos desrespeitar. Eu entendo esse parágrafo mais ou menos dessa forma.
Uhum. A Aldenete respondeu, e a Tila também, realmente vem de isolado, né? Então, eu costumo falar, Adi, é o seguinte, que às vezes está difícil, né? E a gente vivencia, não são só momentos alegres, a gente vivencia momentos tristes, momentos de desconforto, só que nós estamos trabalhando para nós mesmos. Nós estamos trabalhando na nossa edificação espiritual. Isso Sim. muda tudo. Então, assim, quando você mora numa casa pagando aluguel a vida toda, e depois quando você sai, aqui é a casa, né? Você não tem nada naquela casa, porque aqui a casa não é sua. Não é o nosso caso. Nós trabalhamos para a gente. Então, se está difícil, a gente tem que olhar se tem algo que a gente está fazendo que está trazendo esse sofrimento, mas ter a certeza de que todos esses momentos eles vão servir para o nosso agradecimento, porque os principais beneficiados somos nós mesmos. E aqui, então, falou no parágrafo para colaboremos no bem com entusiasmo, justamente por isso, porque nós está trabalhando para a gente mesmo, com entusiasmo de quem reconhece a utilidade própria. E quando cita aqui essas paixões destruidoras, ou mesmo se isolar, cai justamente na questão de não ter a percepção desse trabalho. Boa Boa noite, noite, Sara, Sara. Patrícia e também a Micheline, loja Micheline, Florina. querida, E também teve querida irmã outra, a Micheline. Jacira, tá ali também. Uhum. Tudo bem, boa noite a todos que estão entrando. Então, apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Então, é sempre adequado fazer aquela reflexão de como que eu estou me comportando. Santo Agostinho nos convida a fazer essa reflexão para ver se Uhum. eu fiz algo que, Micheline, eu fiz algo que está contra as coisas que Jesus ensinou. Né? Tem algum comportamento meu que não está legal? Porque pedindo esse direcionamento para que a gente faça as coisas de acordo com os propósitos divinos. Né? Não esquecendo que é o propósito divino para nós, que é o título dessa nossa reflexão de hoje, né? Trabalho, né? E nosso trabalho, né? Em nosso E trabalho eu, de edificação. edificação. Uhum. Pode Eu falar, só Deus, você lembrando, fazer algum comentário. é, quando falo trabalho, eu sempre lembro se eu não me engano, está no livro dos Espíritos, né? Que pergunta o que é trabalho. E os Espíritos respondem, né, que é é, toda, fugiu a palavra. Ocupação útil. Toda ocupação útil, isso. Toda É ocupação útil. quase isso. Nós estamos trabalhando agora, né? Nós estamos fazendo algo de útil para a nossa vida. Então, assim, Sim. às vezes as pessoas que estão assistindo, às vezes não podem estar aproveitando muito do nosso que nós estamos falando, mas para nós está trazendo algum entendimento ao ler essa leitura, trazendo alguma instrução, ou para quem está escutando também, é uma ocupação útil. Está sendo útil para alguém, está sendo útil para nós. Então é um trabalho. Quando a gente fala na casa espírita que a gente vai fazer um trabalho, na verdade é esse tipo de trabalho, né? É um estudo, é um conhecimento. Porque hoje em dia a gente lembra que muitas das vezes as pessoas entendem, que às vezes não conhecem realmente o espiritismo, entendem que trabalho é fazer uma macumba. E para nós não, né? Nós falamos tanto trabalho na casa espírita, para nós trabalho é de caridade, de ajudar o próximo,
Uhum. de ajudar os espíritos encarnados que às vezes nos procuram lá na casa espírita, reunião mediúnica, né? E principalmente a nós. Quando nós ajudamos os outros, nós acabamos nos ajudando. Com certeza. E aí entra essa questão, né, de diariamente apresentamos nosso trabalho ao Senhor diariamente. Porque num simples boa noite, num simples sorriso, num simples olhar, num simples momento de atenção, é, isso estreita os nossos laços de afinidade com as pessoas. E nesses momentos a gente não está podendo de estar perto, e a gente começa a sentir essa falta desse contato. Contato. Então, então que seja fazer uma ligação de WhatsApp. Hoje em dia está muito fácil de um olhar nos olhos do outro, né? E É, de chamar de poder vídeo, né? matar a saudade, E que isso é muito bacana. Né? Isso gera momentos de alegria que são assim, que afetam, né, ao nosso redor. É uma vibração muito gostosa. Sim. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos e erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. A, a encarnação, ela é uma ferramenta de tão grande perfeição, porque ela pega um ser que está em um momento espiritual, num campo mental, e consegue, durante a encarnação, tirar esse espírito que muitas vezes está em dificuldade, não consegue progredir, está enraizado em algo ruim, e enquanto ele está encarnado aqui, ele tem que se alimentar, ele tem que trabalhar, né, que seja questões profissionais mesmo, mas isso, de certa forma, tira ele momentaneamente daquele ciclo mental que ele está, de forma que ele consiga mudar. Aí a gente pode pegar também a questão da medicação, que muitas vezes nós temos os nossos companheiros que necessitam de tomar medicação porque eles estão em um momento onde o campo mental, o pensamento, eles ainda têm dificuldade, né, em estar vivendo uma vida feliz. E aí, quando entra a medicação, isso proporciona que a pessoa meio que desliga um pouquinho daquele, daqueles problemas dele. É, eu não vou entrar no mérito das questões espirituais, porque muitas vezes a gente sabe que tem a influência, mas aí a pessoa ela consegue mudar um pouquinho do que ela está sentindo, e isso proporciona uma mudança que pode ser contínua. Então a pessoa está no momento espiritual, ela vem, encarna e vive aqui na Terra durante 80, 40, 60 anos, e quando retorna ao plano espiritual, esse momento, essa vivência aqui na Terra, ela proporciona para aquele ser uma mudança na forma como que ela vê as coisas, no campo mental. Porque espíritos, nós somos uma inteligência pensante. Não Sim. somos o corpo físico. Então, quando a gente está fora do corpo, a gente fica só esse nosso instinto inteligente, Uhum. esse nosso pensamento. E aí a gente consegue grandes mudanças com as nossas encarnações. E aqui a colocação de trabalhar, porque a gente trabalha esse campo mental justamente com a colocação que a Michelin fez dessa reforma íntima, do relacionamento com as pessoas, da vivência, da percepção do outro.
porque muitas vezes a gente tem dificuldade com outras pessoas que geralmente têm as mesmas dificuldades que a gente, e aí a gente tem implicação. Então, o grande objetivo, o grande trabalho é viver em fraternidade, é viver uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida em abundância, de forma que o exterior, os acontecimentos externos não atrapalham, não te tiram do sério, né? Porque você já tem essa construção mental, você já vive uma felicidade a qual comporta aqui na Terra. Vamos fazer o finalzinho aqui, que só falta um parágrafo. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. É a lei do trabalho. Sim. Quer fazer alguma colocação aqui, Adia? É só lembrar mesmo que eu falei lá no início, né? Que às vezes a gente fica pensando demais nos bens materiais e a gente às vezes fica querendo até negociar com Deus para a gente conseguir mais bens. E só que a gente esquece que tudo que tem aqui na Terra pertence a Deus, não a nós. Então, se amanhã eu desencarnar, ou se hoje eu desencarnar, e amanhã não amanhecer aqui mais nessa Terra, meu corpo vai ficar aqui, meu computador vai ficar aqui, meu celular vai ficar aqui, minha moto vai ficar aqui, minha casa vai ficar aqui. Não vou levar É nada, tudo um trecho. não levar nada, assim. Claro que tudo que foi nos emprestado será também nos cobrado o que a gente fez de bom com ele. Então, se hoje eu tenho uma casa, se hoje eu tenho um carro, uma moto, um computador, um celular, ou dinheiro, será me cobrado o que eu fiz de bom com ele. Então, que a gente aproveite desses momentos, esses bens que a gente recebe emprestado de Deus, aproveite para fazer o maior bem possível a nós mesmos e às outras pessoas que nos cercam, né? Então, que a gente possa ser feliz com o que a gente tem, que a gente possa agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade que nós temos de ter, às vezes, uma casa, ter uma família, ter amigos, né? Ter um bom trabalho. Quantas pessoas, às vezes, não têm as condições de ter isso, né? Às vezes está vivendo, às vezes, numa miséria total. Então, que Deus possa abençoar todos nós por ter o que a gente tem, que seja o mais simples que for, mas a gente tem essa oportunidade de ter isso e que a gente faça o melhor. E acredito que quando a gente é grato a Deus por ter por tudo que a gente tem, Deus acaba nos emprestando mais. Aquele ditado, em quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quando às vezes a gente não agradece, a gente não agradece, a gente não se sente feliz pelo que a gente tem, acaba, mas se ele não está sendo feliz, não está sendo fiel, não tá aproveitando desse bem aqui, por que eu vou dar mais bem a ele? Né? Por que eu vou emprestar mais bem a essas pessoas? Ninguém investe um alto valor a uma pessoa se vê que ela não tem capacidade. Não estou dizendo que quem às vezes está na pobreza que não tem capacidade nenhuma. Às vezes também é uma prova, né? É uma expiação que a pessoa está vivendo aqui na Terra. Às vezes a pessoa precisa passar por aquilo para aprender a aproveitar cada centavo que tem na vida. Da mesma forma que às vezes a gente está passando a situação que nós estamos passando hoje, para a gente aprender a dar valor à saúde, dar valor na família, nas pessoas que estão à nossa volta e dar mais valor à vida. É tudo um aprendizado, é toda uma forma de crescimento. Por mais que doa, por mais que seja difícil, não é difícil só para mim, é difícil para quem tem dinheiro, que também está passando por um momento complicado nessa pandemia, que também tem a possibilidade de perder tudo. Mas se eu não tenho dinheiro, não tenho uma conta bancária cheia, não tenho uma empresa para administrar, se eu perder o meu emprego, eu perco o meu salário. Agora, quem tem uma empresa de milhões, se a empresa fechar, ele vai perder milhões.
Então, a responsabilidade, a dificuldade para ele é muito maior. Assim, às vezes o medo dele perder tudo é muito maior do que quem às vezes não tem nada. É. A E pressão é bem grande. muitas vezes essa pessoa, ela pode, nesse momento, perder o corpo físico, né, Deus? Sim, felizmente, E, né? sim, e isso está acontecendo com em massa, né, no momento. E são coisas que a única certeza que nós temos é que nós iremos partir. Aí quando e como é que tem essa nossa dificuldade ainda, e que nós devemos trabalhar. Então, vou só ler aqui o versículo novamente, porque hoje você colocou muito bem nessa questão que toda casa ela é edificada por alguém. E nosso trabalho é edificar nossa casa espiritual. Mas não possamos esquecer que quem edificou todas as coisas é Deus. Meu Deus. Então, E, tudo que nós temos aqui é um sim. empréstimo para que nós possamos trabalhar o nosso ser. Eu vou fazer a oração final. Você quer fazer alguma colocação, Adian? Só mais uma coisa que eu lembrei, que a gente deve lembrar que nós somos os donos do dinheiro que nós temos, né? Que a gente devemos ser é, dono, não escravo do dinheiro. Uhum, Porque quando a gente com certeza. vira escravo, a gente faz tudo para conseguir. E a gente tem que lembrar que a gente não é escravo do dinheiro. Se eu tiver o dinheiro, eu vou viver. Se eu não tiver o dinheiro, eu vou dar um jeito de viver também. Às vezes mais simplesmente, mas eu vou viver. Né? Pode fazer Uhum, oração, por favor? tá. Então eu vou fazer oração e logo após eu vou cantar uma música. E aí eu vou pedir para que a gente possa serenar o coração e permitir sentir dos nossos amigos espirituais um pouco de paz, sentir as vibrações de amor e que possamos ser acolhidos. Pai amado, de infinita bondade, eu agradeço imensamente pela nossa encarnação, pela oportunidade de vivenciar a matéria, de sentir e principalmente, Pai, a compreensão do que nós estamos fazendo aqui na Terra, a compreensão que nós somos seres espirituais e que nós estamos vivendo hoje o trabalho de engrandecimento, o trabalho de purificação, de aprendizado, de vivência. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão passando por dificuldades, abençoar a água, para que nós possamos receber a sua paz, receber a tranquilidade, receber força, para que nós possamos continuar com o nosso trabalho, continuar com a nossa edificação. Eu agradeço imensamente por tudo, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Vou aproveitar, Dia, vou só cantar uma música, para que a gente possa encerrar. Oh, oh, o barulho da pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estais no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar meu irmão.
Uma boa noite a todos, agradeço. Boa E noite. iremos continuar na semana que vem. Estaremos juntos, se Deus quiser. E tem nem palavras assim para expressar a gratidão e a alegria de poder estar aqui, né, Adriano? É muito bom, né? Muito É, obrigado pela participação. Boa noite a todos. Fiquem com obrigado a Deus. você. Isso. Boa noite, pessoal. Fiquem todos com Deus. Na próxima semana nós estaremos aí. No sábado nós temos estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu e o Júlio fazemos a live do estudo do Evangelho às 20 horas. Quem quiser participar, sejam todos bem-vindos, tá bom? Boa noite, até mais. Até mais.